Abramos a Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, 24. Acharam? Quem achou, diga amém. Obrigado, irmão. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, é comparável ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, é comparável ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Jesus contou essa história como uma parábola para simbolizar a postura que o homem de Deus tem que tomar na vida. O homem e a mulher de Deus precisam ser prudentes, prudentes nas decisões, prudentes nas ações. Quando você casou e constituiu uma família, a sua casa se tornou uma base. Diga, a minha casa é uma base. O que é uma base? Diga comigo, uma base é um lugar de tomada de decisões. Então toda base é um lugar estratégico, é um lugar de construção ideológica, é um lugar de construção de pensamento, é um lugar de decisão de coisas importantes que, em acontecendo, podem mudar a estrutura de uma cidade, de uma nação. E quando você olha para a sua família e entende que a sua família é base, é lugar de avivamento, você começa a tomar posturas espirituais diferentes. A sua movimentação, a sua mobilidade no mundo espiritual passa a ser determinada por decisões estratégicas. Você precisa olhar para a sua família com um olhar diferente. Sua família é base. Diga, minha família é base. E base é lugar de transformação, de decisão estratégica. A base que eu estou falando, espiritual, é que a casa precisa ser construída em cima de fundamentos sólidos, fundamentos inabaláveis, fundamentos que as tempestades da vida não sejam capazes de afastar de nós. A base cristã, ela é construída a partir do indivíduo e da sua relação pessoal com Cristo. Então, antes de ser uma construção coletiva, ela primeiro é uma construção individual, da relação pessoal que você tem com Jesus. O pai é um indivíduo, a mãe é um indivíduo, os filhos são indivíduos. E quando eu falo indivíduos, eu estou falando de pessoas humanas, dotadas de sentimentos, de medos, de frustrações, de indecisões, mas também capazes de coisas audaciosas e inovadoras no mundo espiritual. Portanto, se a casa, a base, é um lugar de decisões, eu preciso ponderar muito sobre que tipo de vida eu quero viver antes de tomar as decisões. A vida social, saudável ou não, vai depender dessa tomada de decisão. E é com base nessas decisões que eu quero ponderar com vocês sobre 5 pedras que podem ser usadas na construção dessa base, desse quartel de decisões chamado família. Diga comigo, a minha casa, base do avivamento. Podem repetir sozinhos? Qual é a primeira pedra para a construção dessa casa, desse lar, base do avivamento? Jesus disse que o homem sábio edifica a casa sobre a rocha. A Bíblia diz que ele é a rocha. Portanto, o homem sábio edifica a sua casa sobre Cristo. Mas o tolo constrói sobre a areia. A areia aqui simboliza conceitos seculares.
Conceitos que aparentemente são cheios de sabedoria, são inteligentes, são bem construídos, agradam o ego, são bonitos de se ouvir, mas não possuem fundamentação espiritual. O fundamento básico que nós precisamos ter é o fundamento da palavra de Deus. E se a sua casa é desde o começo do namoro, passando pelo noivado, depois do casamento, a chegada dos filhos, ela é toda construída em cima de princípios bíblicos, nós vamos ter a casa como uma casa inabalável. Nós estamos preparados para enfrentar esse desafio? Respondam. Será que estamos? Eu vou apresentar as 5 pedras primárias. E nos próximos dias nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Eu não vou, obviamente, abordar tudo hoje. E eu gostaria que você ponderasse enquanto ouve. Se a sua casa já tem essas 5 pedras. Primeira pedra, oração e adoração juntas todos os dias. Diga, oração e adoração juntas todo dia. A oração é a mola propulsora que chama à existência no mundo físico as coisas que só existem no mundo espiritual. A oração é a forma de atrair a bênção de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa, para a nossa base no mundo espiritual. A oração é a forma como adentramos no mundo espiritual e estabelecemos intimidade com Deus. A adoração é a forma como o engrandecemos e o exaltamos para expressar o reconhecimento que temos de quem Ele é em nossa vida. Quem Deus é para você. Quem Deus é em sua vida. Deus é só uma ideia? Deus é só um conceito? Deus é a tábua da salvação na hora do desespero? Quando alguma coisa não dá errado? Ou Deus é de fato socorro bem presente no tempo da angústia, mas também sua fonte de alegria e de satisfação todos os dias? O salmista diz que mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. É a ideia de alguém que tem prazer em estar na presença do Senhor. E quando o adora, o exalta, o engrandece pelo que Ele é. Tem satisfação nisso. Quando Deus se torna parte de nós, e nós nos tornamos parte do que Deus é aqui na terra como sua igreja, o existir por si só já é um motivo de alegria. Ter dinheiro ou não, não é o mais importante. Eu vou até dizer que estar saudável ou não, não é o mais importante. Estar vivo ou não, não é o mais importante. Porque o apóstolo Paulo vai dizer, o meu viver é Cristo. Porque se vivemos, diz Paulo, somos do Senhor. Mas se morremos, também somos do Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O meu desafio nos próximos meses, junto com a equipe pastoral dessa igreja, com os líderes de célula, é trazer essa igreja de volta ao lugar de onde ela se afastou um pouco. O lugar da adoração, o lugar do reconhecimento de quem Deus é, de se alegrar quando se arruma em casa, se veste, para vir para a igreja, se reunir com seus irmãos, ter a alegria de reencontrar o irmão que não vê há uma semana, talvez alguns dias, abraçá-lo, sabendo que ele é parte dessa construção chamada igreja, que ele é herdeiro dos céus, que ele vai morar na eternidade com você. O irmão fisicamente pode não ser bonito, e aqui eu não estou fazendo piada, mas ele é lindo, porque ele tem a beleza do Senhor que habita nele. E a espiritualidade faz você enxergar essa beleza, e você olha para esse irmão com outro olhar, você sorri para ele com espontaneidade, ou ela, você consegue ver a face de Cristo nele. E quando você vê Cristo no seu irmão, você vê um pouco do que você mesmo é. A adoração tem esse poder arrebatador de nos transportar para a dimensão espiritual da intimidade com Deus, da glória da presença. A glória da presença chamusca a nossa própria essência e queima toda a malignidade que há em nós. A Bíblia diz que quando Moisés foi ao encontro do Senhor e ele desceu, o rosto dele brilhava. E eu quero profetizar que vai acontecer isso na vida de muitos espiritualmente. Vão desenvolver uma adoração tamanha. Pessoas à sua volta dirão, o que é que está acontecendo? Tem um brilho diferente em você. A adoração
junto com a oração intercessória, que nada mais é do que o clamor por terceiros, pelos membros da família, por pessoas amadas que queremos ver salvas, curadas, libertas, ela transforma a realidade espiritual. Sem oração, a igreja fracassa. Sem oração, a igreja não avança. Sem oração, a igreja não conquista. Sem oração, a igreja não produz frutos. Sem oração, os frutos não permanecem. Porque a oração é o nosso meio de entrar nessa intimidade divina, que nos permite conhecer ao Senhor e por Ele sermos conhecidos. Posso ouvir um amém? Mas existe uma segunda coisa que precisa existir dentro da vida da igreja, uma segunda pedra, que é reconhecer a autoridade da palavra. Diga, reconhecer a autoridade da palavra. Pergunte ao irmão do seu lado, a Bíblia é autoridade sobre a sua vida? Será que isso é verdade mesmo ou é só uma figura de linguagem? Por exemplo, se alguém foi apanhado roubando, pegando o que não é seu, o que acontece com essa pessoa se ela for denunciada? Ela será, e depois ela será e possivelmente ela será e ela vai ter que cumprir uma pena. Se isso no mundo físico, regido por homens, é regra, e no mundo espiritual? Por que é que nós negligenciamos a palavra de Deus? Por que é que achamos que podemos fazer as coisas e depois dar um jeitinho de Deus passar a mão na cabeça? Por que é que o meu irmão me magoou? Eu sei que ele me magoou. Talvez ele tenha feito por maldade, mas eu alimento no meu coração que eu vou dar o troco. Ele me feriu, e a Bíblia diz que eu tenho que perdoar o meu irmão. Por que é que alguém prejudicou alguém da minha família? E eu digo que isso não vai ficar barato, eu vou dar o troco. Ou quando eu não vou dar o troco, eu até oro para que a mão de Deus o alcance, pese sobre ele e ele seja punido. O que Jesus ensinou? Orai pelos que vos amaldiçoam. Orai pelo que vos persegue, abençoe quem te amaldiçoa. Interceda por quem quer o seu mal. Essa semana, num grupo de pastores, eu passei uma vergonha. Porque alguns pastores estavam falando de muçulmanos, e chamando de raça ruim, que merece morrer e etc. Como se não fossem humanos que precisam da salvação. Eu fui dizer que eu não concordava, que Jesus morreu por todos, inclusive por eles. Ah, você está defendendo os terroristas? Não, eu estou defendendo o que Jesus disse. E Jesus mandou amar a todos, indistintamente. Uma coisa é desaprovar as condutas, as ações. Outra coisa é desprezar as pessoas. Aqui em Juazeiro tem assassinos, não tem? Sim ou não? Tem traficantes, não tem? Tem ladrões. Vamos desejar a morte deles? Vamos desejar o mal a eles? Desejamos que eles tenham um encontro com o Senhor e que sejam transformados. Eu conheço muito testemunho de gente que perseguia crente, que perseguia a igreja, que odiava crente, odiava pastor e que hoje serve ao Senhor Jesus. A autoridade da Bíblia significa que aquilo que está revelado na palavra é mais poderoso do que aquilo que está na lei dos homens. A Constituição Federal é a lei máxima do país, mas nem a Constituição Federal, para mim como crente, está acima da Bíblia. O mundo diz que está, mas eu digo que não está. A Bíblia diz: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Sim ou não? E se amanhã vier uma lei declarando que o Brasil é um país ateu, como ocorreu na Coreia do Norte, e que quem declarar que crê em Deus será preso? Você negaria Jesus para não ser preso? Você negaria Jesus para não ser torturado? A China hoje está mais flexível, mas houve uma época na China que quem se declarava cristão era torturado e preso.
A autoridade das Escrituras tem a ver com quem manda em nós. E só existem dois poderes que podem mandar em você: o poder de Deus ou o poder das trevas. E o poder das trevas não vai se manifestar como um diabo de rabo, chifre e tridente na mão. Ele se manifesta através do sistema deste mundo. O apóstolo Paulo entendia isso. Quem mandava no mundo na época de Paulo era o Império Romano, o império mais corrupto e depravado que já existiu. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse no capítulo 12, versículos 1 e 2: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis. Você é para se inconformar com o sistema desse mundo. Conformar é estar conforme, de acordo, é tomar a forma de. O apóstolo Paulo disse que você não tem que tomar a forma desse mundo, você tem que se conformar, se rebelar com o sistema desse mundo, que é corrupto, que é egoísta, que é idólatra, que é antropocêntrico, que significa colocar o homem no centro. Você é chamado para ser cristocêntrico, e você só é cristocêntrico quando a palavra de Deus está acima de você. Mas vamos tornar isso um pouco mais prático. Vamos trazer para a nossa realidade. Estão reunidos em família. O filho cometeu um ato que à luz da Bíblia é considerado pecado. Aí o pai diz: deixa para lá, ele é novo. A mãe diz: não, ele tem que ser de algum modo repreendido e punido, para ele entender que tem limites. Punido aqui não entenda que tem que dar uma surra, mas tirar alguma coisa, alguma liberdade, algum direito, botar de castigo, criar uma restrição, fazer ele entender que tudo na vida tem um preço, ou ela. Porque se você não educa o seu filho agora, ensinando princípios, mais tarde ele vai achar que ele pode quebrar qualquer regra. Eu comecei a andar no meio da política. Um famoso político de Juazeiro me chamou um dia e disse assim: você não dá para ser político, para andar no meio da política. Eu disse: por quê? Você é honesto demais, certinho demais. Esse ambiente é para gente que está aberto a tudo. Eu disse: pois eu vou lhe provar que é possível um crente andar nesse meio e ser santo. Recentemente essa mesma pessoa disse assim: você continua sendo o mesmo, mas você é muito besta. Teve chance de se dar bem e não se deu. Eu disse: porque eu sou sal da terra e luz do mundo. O que faz a diferença na sua vida não é onde você está, é quem você é. Outro dia eu vi uma matéria muito triste. 3 policiais, porque infelizmente maçã podre tem em todo o meio. A grande maioria dos policiais não são assim, mas tem um ou outro que é. 3 policiais, 2 aceitaram propina, o terceiro não aceitou, mataram. Porque ele podia entregar o ouro. Ele não aceitou ser cúmplice do tráfico, morreu. Aí você poderia dizer: que otário, que besta. Se ele não concordava, ele recebia e depois ele devolvia. Mas e os princípios? E os valores? Dizem que o mundo é dos espertos, mas o céu é dos santos, que se movem segundo os princípios da palavra. Quem você ama de verdade? Porque a quem você ama, você é mais fiel. Jesus disse que não se pode servir a 2 senhores, porque há de se amar mais a um do que ao outro. Consequentemente, se você ama a Deus, você vai servir os princípios da palavra, ainda que isso lhe custe a vida, porque você sabe que a sua vida não é aqui, a sua vida está em Deus, guardada para a eternidade. Mas se você se apegou às coisas deste mundo, ao conforto deste mundo, à comodidade deste mundo, os valores da Bíblia se tornam relativos, e é isso que está matando a igreja. Vou falar algo mais prático ainda. Dizem que uma rã pulou numa panela de água quente e começou a pular de um lado para o outro,
porque a água estava quente e fugiu da panela. Dias depois, a mesma rã caiu numa panela de água morna. E ela gostou da água quentinha e foi ficando por ali. A água começou a ferver e quando ela tentou pular, as pernas estavam dormentes e ela não pôde mais sair. Essa metáfora é para dizer que quando você vai se acostumando com as coisas do mundo, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, chega uma hora que você está tão envolvido pelo sistema que você quer escapar e não consegue. A pergunta que eu te faço é: a palavra de Deus é autoridade sobre você? Porque onde a palavra de Deus é autoridade, ela é regra de fé e prática. Significa que a conduta do crente é medida pela palavra. Ele pode receber uma proposta mais mirabolante, mas ele vai dizer: está escrito. Jesus viveu isso no deserto, Mateus capítulo 4, de 1 a 11. Satanás viu que Jesus estava com fome depois de 40 dias jejuando e disse: transforma as pedras em pães. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca, porque é uma palavra liberada com autor e... Aí Satanás não se satisfez, disse: pula daqui, os anjos vão te segurar, não tentarás o Senhor. Aí o Satanás disse: se ajoelhe e me adore, te entrego os reinos do mundo. Ele disse: só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Jesus nos deu com o seu exemplo de vida um ensino precioso de que temos que nos mover pelos princípios da palavra. Você jovem, tem muitos jovens aqui, querem prosperar? Quer ser bem-sucedido? Estabeleça a sua vida pessoal em cima de princípios. E quando formar um lar, forme o seu lar em cima de princípios, de retidão, de honestidade, de respeito, de guardar a verdade, de ser justo, de se afastar do mal. Em resposta a isso, o Senhor te guardará da maldade deste mundo e te tornará uma pessoa próspera. Quem recebe essa palavra se manifeste. Glória a Deus. Então, aceitar a palavra de Deus como autoridade é reconhecer o senhorio de Cristo em nossa vida. Quando você faz uma promessa a Deus, que a Bíblia chama de voto, cumpra. A Bíblia diz que é melhor não votar do que votar e não... Senhor, vou fechar ali aquele negócio. Se eu for bem sucedido, eu vou dar ao Senhor o dízimo dobrado, porque é muito dinheiro. Aí você fecha o negócio. Você não dá nem o dízimo, quanto mais dobrado. Deus te pediu alguma coisa, mas você prometeu. Certo homem tinha 2 filhos, disse Jesus. Ao primeiro ele disse: vai trabalhar na minha fazenda. Ele disse: não, meu pai, eu não vou. Ao segundo ele disse: vai trabalhar na minha fazenda. Ele disse: tá certo, eu vou. No meio do caminho, o que disse que ia, não foi. E o que disse que não ia, foi. E Jesus perguntou: quem fez a vontade do Pai? Aquele que disse que não ia e foi, ou que disse que ia e não foi? E os discípulos disseram: o que disse que não ia e foi. Por quê? Porque a vontade do Pai não era ouvir palavras. A vontade do Pai era ver atitudes. Então não amemos de língua, mas amemos com atitudes, amemos de verdade. Amor de língua é amor retórico, é amor de discurso. Amor verdadeiro se manifesta com ações, com atitudes que transformam. Eu posso ouvir um amém? Então aceitar a autoridade da palavra é aceitar a direção do Espírito Santo como o grande condutor que vai nos levar para o centro da vontade de Deus. E qual é a terceira pedra? Diga: relacionamento em amor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Corinto, um porto existia nessa cidade. Era próspera, mas por ser porto, recebia gente de todo lugar. Se tornou uma cidade de grande idolatria, adorava vários deuses. Se tornou uma cidade de grande corrupção, havia muita corrupção nos comércios em torno daquele porto. Se tornou uma cidade de prostituição, devassidão e imoralidade. Corinto se tornou um grande desafio para a igreja.
a ponto que o apóstolo Paulo, em uma das suas epístolas, dizer que tinha na igreja de Corinto um homem que dormia com a mulher do próprio pai, a madrasta. E a igreja fazia de conta que não sabia. E o apóstolo Paulo disse que este homem seja entregue a Satanás, porque Paulo não alisava. Mas a igreja de Corinto era uma igreja que vivia uma experiência ambígua. Havia dentro da igreja de Corinto crentes espirituais que viviam experiências tremendas com o Senhor. Se você ler a epístola 1ª e 2ª aos Coríntios, a outra se perdeu, você vai encontrar o apóstolo Paulo chamando aquela igreja de santos do Senhor, aos santos que estão em Corinto. Ele reconhece que ali havia pessoas santas, mas ele reconhece que havia naquela igreja muita carnalidade. Por isso ele diz: eu não pude vos escrever como a espirituais, porque sois carnais. Ele vai dizer em outro momento: vocês experimentaram todos os dons espirituais, mas ainda sois carnais. Então Paulo vivia uma realidade de uma igreja que vivia uma ambiguidade. Tinha crentes ali que viviam a plenitude da intimidade com Deus, mas havia muita gente na carne. E isso produziu o quê? Disputas, brigas, dissensões, divisões dentro da igreja. Uma igreja, por favor, prestem atenção, tem gente se distraindo. Uma igreja que verdadeiramente é movida pelo amor que vem de Deus, ela age assim. Eu falei com a Idemária e eu fui convencido pelo pastor Adilson, desculpem, que eu feri Idemária. Eu sou convencido pelo pastor Adilson, mas na verdade quem operou pela vida do pastor Adilson foi o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está em todos nós, e quando somos usados por Deus na vida de alguém, é Ele que está agindo. Amém, igreja? Eu olho para a Idemária, triste pelo que eu fiz com ela, e eu digo: eu sou crente em Jesus Cristo. Idemária é crente em Jesus Cristo. Ela é minha irmã. Ela vai morar no mesmo céu que eu. Eu quero ter com a Idemária um relacionamento cristão. E o relacionamento cristão, ele é baseado no amor. Eu vou até a Idemária. Eu peço perdão a Idemária pelo que fiz. Se Idemária não me perdoar, aí agora o problema é de quem? Dela. Ela não quis me perdoar. Mas eu, como cristão, fiz a minha parte. Isso é tão forte que a Bíblia fala que uma das coisas mais sagradas, um dos momentos mais sagrados do culto é o momento da oferta. Sim ou não? E aí a Bíblia diz assim: se você vai levar a sua oferta e lembra que o teu irmão tem algo contra ti, aí já é você, Demário. Teobaldo tem algo contra mim, não sou eu não, é ele. Então se o meu irmão tem algo contra mim, a Bíblia que diz, não sou eu deixo a minha oferta no pé do altar, vou até o meu irmão, me reconcilio com ele. O que é reconciliar? É fazer as pazes, é voltar às boas, é estabelecer um bom relacionamento de novo, um relacionamento baseado no amor. E como é que isso ocorre? Primeiro, assumindo o erro. Segundo, pedindo perdão. E terceiro, liberando o perdão. É uma estrada de mão dupla. Você sabe que errou, mas o orgulho não te deixa ir atrás. Orgulhoso não entra no céu. O céu é lugar de quem é quebrantado pelo Espírito Santo. Tem algum quebrantado aqui hoje? Diga: eu quero ser, Senhor, a cada dia quebrado e moído pelo Teu Espírito. Gente, onde há ressentimento, onde se guarda mágoa e ressentimento, não há lugar para o mover do Espírito Santo de Deus. Deus está atrás de uma igreja composta de homens e de mulheres imperfeitos, como eu sou e você também, capazes de errar, de às vezes até ofender o irmão, ainda que sem querer ou querendo, mas que sejam tocados pelo Espírito Santo, convencidos pela palavra, na revelação do Senhor, quer seja através de alguém, de um momento de meditação, não importa, e consciente disso, vá até o outro fazer as pazes. Isso é forte. E a Bíblia diz mais:
Se você sofreu uma afronta do irmão, se o teu irmão pecou contra ti, não fica divulgando não. Isso é antibíblico, isso é carnal, isso é mundano. E na era virtual então isso é perigoso. Chega a ser diabólico, porque o diabo ama uma contenda e ama uma fofoca. E você não é servo da fofoca, você é servo do Deus vivo que habita em você. Dê um aplauso ao Senhor. Se o teu irmão pecou contra ti, disse Jesus, vai entre ti e ele só. É isso que a Bíblia diz, sim ou não? Se resolve você e o irmão. Ana Vitória, gosto muito dela. Fiquei sabendo que Ana Vitória falou umas coisas de mim que eu não gostei. A Bíblia diz que eu devo ir a Ana Vitória, conversar com Ana Vitória, entre eu e ela, porque o assunto só diz respeito a nós dois. Se Ana Vitória não se convencer do erro, e eu sei que ela errou, a Bíblia diz que eu leve 2 ou 3 testemunhas. Está escrito isso na sua Bíblia? Respondam. Na minha está. Aí se Ana Vitória, depois de eu levar 2 ou 3 testemunhas, por orgulho, não quiser se curvar e reconhecer que errou, leva as autoridades da igreja. Eles vão reunir a igreja e decidir como agir. Isso é Bíblia. Isso é relacionamento cristão. Isso é relacionamento bíblico. Cadê esse relacionamento? Foi para as cucuia, porque não estamos mais vivendo uma relação de amor. Estamos vivendo uma relação emocional, almática, carnal, mundana, diabólica. Deveriam se envergonhar de viver isso, porque um verdadeiro crente não vive assim. Um verdadeiro crente é movido pelos princípios da palavra. Onde está essa pedra na construção da base do avivamento dentro da sua própria casa, para ser exemplo para os seus filhos? Você senta na mesa para comer e começa a falar da vida dos outros, da vida dos irmãos da igreja, da fofoca do dia, do comentário do grupo, do que você ouviu dizer. Tenha vergonha disso. Que exemplo você está dando para os seus filhos? Faz lembrar daquele tempo que o telefone tocou. Camarada, filho atendeu. Aí disse: alô, queria falar com seu pai. Aí o pai: quem é? Balbuciando: quem é? Aí disse assim: é irmão fulano. Diga que eu não estou. Olha, papai mandou dizer que ele não está não, viu? Que exemplo você está dando para os seus filhos, quando a roda da mesa, que deveria ser um momento de comunhão, de contar bênçãos, de rir, de trocar experiências, se torna um momento de fofoca. Um dos momentos mais sagrados da família é o momento de comer à mesa, é um momento de comunhão, mas para muitos se tornou um momento de fofoca. E o diabo começa a envenenar a alma de muitos assim. Aí vai produzindo a frieza espiritual que se reflete na vida da igreja. Porque não conseguem, por não exercitar um relacionamento de amor segundo os princípios da palavra, começam a vir para a igreja, não são mais adoradores, não tem mais tempo de oração, não tem mais tempo de meditação na palavra, não tem mais tempo de intimidade com Deus, porque a alma vai se enrijecendo, a alma vai se endurecendo, a alma vai se travando, as portas vão emperrando, não abrem mais para o agir de Deus, o mover do Espírito. E esta noite o Espírito Santo está dizendo: eu quero entrar na tua vida. Apocalipse 3:19. Eu repreendo e disciplino a todos que eu amo, seja pois zeloso e arrepende-te. O Senhor quer que nos arrependamos dos nossos erros, com sinceridade, para que Ele, o Espírito Santo, produza em nós a santidade do Senhor. Quem aqui quer a santidade do Senhor? Abra o seu coração. Eis que estou à porta e bato. A quem foi dito isso? À igreja. Apocalipse 3, versículo 20. Foi à igreja que o Senhor disse isso. Não foi ao povo do mundo. Eis que estou à porta e bato.
E aí ele condiciona: se alguém abrir a porta, eu entrarei. Então quer dizer que se não abrir a porta, ele não vai arrombar a porta. Tem que haver uma iniciativa sua, um primeiro passo seu. Abrir a porta é se dispor a reconhecer que você precisa da ajuda do Espírito Santo, você precisa da ajuda do céu, você precisa da presença de Deus na sua vida, porque estar na presença muda toda a realidade. Quem recebe essa palavra? Glória a Deus. Então, nesse sentido, irmãos, relacionamento em amor implica reconhecer que errou, implica pedir perdão, até porque amar não é uma opção. Amar é uma condição necessária na vida de quem nasceu de novo. Aquele que não ama, diz a Bíblia, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E como eu disse no início desse tópico, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, aquela cidade devassa, perdida, no capítulo 13, depois de falar no capítulo 12 sobre os dons espirituais, ele diz assim: ainda que eu tivesse o dom de línguas, falasse língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, de nada valeria. Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado vivo, ou doasse todos os bens, uma fortuna para os pobres, de nada valeria. E ele começa a discorrer sobre o verdadeiro amor, e ele vai dizer que o verdadeiro amor não busca os próprios interesses. E o que é que a gente vê hoje na vida do mundo que está contaminando a igreja? É que as pessoas têm relacionamentos por interesses. Essa semana eu vi um vídeo de um irmão que dizia que tem 3 tipos de amigo: o amigo estratégico, o amigo necessário e o amigo íntimo. Ele diz que amigo estratégico é aquele que a gente se relaciona com ele, a gente ama o irmão ou irmã, a gente tem um relacionamento bom, mas a gente está com ele por uma condição. Por exemplo, amigo estratégico da igreja, ele faz parte da mesma igreja que eu, participa dos mesmos eventos que eu, é meu amigo estratégico. No trabalho, o camarada que trabalha comigo, eu dependo do trabalho dele, ele depende do meu. É um amigo estratégico, eu não tenho muita intimidade com ele. Amigo necessário é aquele que eu saio, vou para o cinema, eu jogo bola com ele, eu bato um dominó com ele, eu brinco com ele, conto piada, ele me faz rir, eu faço ele rir, mas ele não participa da minha intimidade. E amigo íntimo seria aquele com quem eu divido as minhas fraquezas, os meus medos, as minhas dores, as minhas angústias. E eu quero acrescentar que existe um amigo super íntimo, que eu não preciso nem abrir a boca, porque ele já me conhece sem que eu nem abra a boca. E o nome dele é Jesus. Este amigo super íntimo, ele quer entrar em intimidade profunda com você, para que o primeiro relacionamento de amor seja entre você e ele. Diga: minha primeira relação amorosa tem que ser com Cristo. Porque se seu primeiro relacionamento de amor não for com Cristo, todos os outros serão afetados. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que além de não buscar os próprios interesses, o verdadeiro amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Você vive esse tipo de amor? Você consegue sentar ao lado de quem você sabe que falou mal de você, ou de alguém que você ama? Você consegue, terminando esse culto aqui, procurar uma pessoa da igreja que você sabe que está chateada, magoada ou magoado, ferido com você por algo que você fez, por uma decisão que você tomou, ou seja o que for, e você dizer assim: mediante essa palavra que Deus trouxe hoje através do pastor Teobaldo, eu vim te pedir perdão. Você consegue fazer isso? Ou seu orgulho fala muito mais forte? Quebra o orgulho, quebra a vaidade, quebra o sentimento de superioridade, larga, abre mão da ofensa, do orgulho ferido e deixa o fluir do Espírito Santo agir em você, falar com você e transformar você. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Penúltima coisa, 4º lugar, depois de relacionamento em amor, testemunho de vida através da vivência prática da fé. Testemunho de vida através da vivência prática da fé. Capítulo 6 de Gálatas, versículo 17. O apóstolo Paulo estava preso em Roma por causa do evangelho, aguardando o julgamento, passou 2 anos em prisão domiciliar. E ele escreveu aos crentes da Galácia, uma região
importante, onde havia muitas igrejas que ele tinha fundado. Ele soube que aquela igreja estava passando por muitas lutas e sofrimentos e também muitos problemas, até teológicos. E no capítulo 6, versículo 17, ele diz assim: desde agora, ninguém me inquiete mais, ninguém me incomode, porque eu trago em meu próprio corpo as marcas do Senhor Jesus. A palavra marca é estigma no original. Ele estava marcado como se fosse alguém tatuado. O apóstolo Paulo pegou emprestada essa fala do guarda que vigiava a casa onde ele morava. Aquele guarda tinha um elmo, que a gente chama de capacete. E no elmo tinha o símbolo do império, uma águia. Aquele guarda tinha uma espada, e na espada tinha o símbolo do império. Ele tinha um escudo e tinha o símbolo do império. Ele tinha uma armadura, e a armadura tinha o símbolo do império. Tudo que ele usava na sua indumentária ou como armamento tinha a marca do império. Paulo, olhando para aquilo, disse: se o reino romano, o império terreno, marcou tudo que é seu, para lembrar que pertence a ele, então eu também trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Observe que o apóstolo Paulo não diz: eu trago no meu espírito. Ele diz: eu trago no meu corpo. Para quem não sabe, Paulo foi surrado várias vezes. Paulo era cheio de cicatrizes no rosto. Vocês pensam que Paulo, a essa altura, era um homem bonito, atraente? Não, era um homem marcado. Ele foi surrado, ele foi apedrejado, ele foi chicoteado, ele foi acorrentado no calabouço para morrer. Mas Deus tinha um plano na vida dele e poupou a vida dele, como vai poupar a sua, até que os propósitos dele se cumpram. Paulo com essas cicatrizes, eu imagino ele olhando para as cicatrizes, e ele passando a mão em cada cicatriz, e lembrando: essa aqui foi em Corinto, essa aqui foi em Éfeso, essa aqui foi aqui em Roma, essa foi lá em Jerusalém, essa aqui foi em Antioquia. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo olhando para as marcas que ele tinha em seu corpo. E você não tem marcas no corpo, mas você tem marcas na alma. E você tem que decidir quais marcas você vai deixar permanecer e de quais marcas você vai se livrar. Se as suas marcas são marcas do mundo, do homem do pecado, da mulher do pecado, livre-se delas, porque você já foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. A culpa, o remorso, o ressentimento, ou até mesmo a atração pelas coisas do mundo de outrora. Tem crente que quando fala da sua vida mundana: eu era perigoso, viu? Não podia ver mulher, misericórdia, peguei para mais de 30 mulheres. Crente que fala isso é sem vergonha, é carnal, precisa tomar vergonha na cara e nascer de novo. Você não tem que ter orgulho das cachaças que você tomava antes, das coisas que você aprontou. Você tem que ter vergonha. Até mencionar isso deveria ser vergonhoso, a não ser que seja para ser seguido de um testemunho de transformação por meio da fé em Cristo Jesus. Mas se você tem um tapa que você levou e você passa a mão no rosto e lembra desse tapa, se você tem uma cicatriz, se você viveu uma experiência traumatizante em algum momento do seu passado, por ser fiel a Deus, não se orgulhe disso. Louve a Deus por isso. Porque essas feridas que você tem, elas foram geradas por você ser fiel, por você dar testemunho de vida. Estava eu numa padaria, já contei isso aqui. O dono da padaria pegou um copo de bebida e deu ao seu filho de 2 anos. Se você é louco, você está dando bebida para uma criança? Ele veio até mim na frente de todo mundo e pá na minha cara: cala a boca, crente, que você é crente ou não sou, o filho é meu, eu faço o que eu quero. Eu disse: o filho é seu, enquanto a polícia não souber o que você está fazendo. Saí de lá e fui embora. Passados uns dias ele me procurou, e o homem não era crente, me pediu perdão. Ele disse que a minha atitude ficou incomodando ele, como se fosse um espinho furando a consciência dele. E ele me prometeu que ele nunca mais daria álcool ao filho dele. Tem muito crente covarde, tem muito crente frouxo, que tem a oportunidade, não precisa alterar a voz, nem ser grosseiro.
Pode ser manso, dócil, gentil, porém firme, em tomar atitudes diante da injustiça, e não toma. Não toma. Você não entendeu ainda o que é ser luz do mundo e sal da terra, é ser diferente, é dar sabor a esse mundo, é trazer luz onde tem trevas, é trazer esperança onde tem desespero, é ser resposta de Deus na vida de muita gente. O mundo está esperando, diz a Bíblia no livro de 1ª carta de João, a manifestação dos filhos de Deus. Tem algum filho de Deus aqui esta noite? Manifeste-se com atitudes. Jesus entra no templo, transformaram o templo em casa de comércio, algo que era proibido na lei. Jesus pega o chicote, expulsa os vendilhões do templo, vira as mesas que eram mesas para troca de moeda, transformaram o templo em uma casa de câmbio, e os sacerdotes levavam por fora daquilo. Jesus diz: está escrito, a minha casa será chamada a casa de oração. Você viu alguém lá bater em Jesus? Viu alguém contestá-lo? Você conhece a verdade. Você é boca de Deus onde quer que você chegue. Você é voz profética. A boca que Deus tem é a sua. Existia um pastor na década de 60 do século 20, pastor batista, chamado Martin Luther King. Ele viveu numa época em que ser preto era sinônimo de ser torturado e humilhado. Ele começou uma campanha contra o racismo nos Estados Unidos. Na biografia dele, ele diz que teve uma época que um grande pastor, um famoso pastor, virou para ele e disse assim: irmão King, o nome dele era Martin Luther King Jr. Irmão King, larga disso, que você não é melhor do que os que tentaram antes de você. Se os outros não conseguiram, como é que você acha que vai conseguir alguma coisa? Temos que nos conformar que a vida é assim mesmo, e isso não vai mudar nunca. Então Martin Luther King disse uma frase que ele passou a repetir a vida toda: o que me aborrece ou entristece não é o barulho dos maus, não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Jesus disse, paralelo a isso: se estes calarem, quando dizia hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, cala a boca, senão vão perseguir o mestre, cala a boca. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, e eles, cala a boca. Jesus disse, se esses calarem, as pedras clamarão. Você é boca profética de Deus na terra. Está assistindo a televisão. E extraordinariamente informamos, a Bolsa de Valores caiu, o Brasil quebrou. Está repreendido em nome de Jesus. Eu profetizo prosperidade para a minha nação. Não importa se o presidente é Lula, se é Bolsonaro, se é João, se é José, eu sou brasileiro. Se a coisa for mal, todo mundo vai sofrer. Aprenda a abrir a sua boca profeticamente sobre a sua nação. Dobrar o seu joelho e olhar por os que estão investidos de autoridade. Ah, mas eu não votei nele. Não votou nele, mas é quem está governando. Não votei nela, não votou, mas é quem está governando. Ore, vote até em outro, quando tiver outra eleição. Mas enquanto você tiver governos sobre você, ore. É princípio bíblico, Romanos capítulo 13. Quando quebramos os princípios, sofremos as consequências das nossas escolhas. Algumas pessoas estão se deixando contaminar por a visão secular e não estão vivendo mais a plenitude da fé. Tem alguém enfermo, leve aos presbíteros da igreja, e a unção com óleo salvará o doente, se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Mas isso foi naquele tempo, então você não tem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então por que é que alguns morrem? Porque o tempo deles chegou aqui na terra. Deus tem um tempo determinado para cada um e só Ele sabe o porquê. Jesus morreu com 33 anos, cumpriu o seu propósito. E você? Você sabe quando vai morrer? A mãe do pastor Jean morreu com 81 anos. Cumpriu o propósito de criar os filhos. E criou 3 filhos, 2 meninas e um menino. Hoje um é pastor. Deixou uma boa semente.
Irmão Luiz Cursino morreu com 96 anos, fundou essa igreja. Se ele tivesse feito só isso na vida espiritual dele, já foi um marco. Porque quando eu cheguei aqui, havia uma igreja de 15 membros. Mas se ele não tivesse fundado aquela igreja com 15 membros, essa igreja não existiria, talvez você não estivesse aqui agora. Não subestime o tamanho daquilo que Deus pode, quer e vai fazer através da sua vida. Diga à pessoa do seu lado, diga para ela, para a pessoa próxima de você, não subestime o tamanho da obra que Deus está fazendo e poderá fazer ainda maior em sua vida. Josué perdeu Moisés. Moisés morreu. 30 dias de luto, o povo chorando. Moisés, oh meu Deus, Moisés. 30 dias de luto. Depois de 30 dias, Deus chamou Moisés e Josué disse: Josué, meu servo Moisés está morto. Não te mandei eu? Esforça-te e tende bom ânimo, porque eu serei contigo por onde quer que andares, e onde a planta do teu pé pousar, será vosso. Ele creu, tomou posse dessa palavra e conquistou a terra prometida. O que é a terra prometida na sua vida? É aquela bênção que você necessita. Não é aquela bênção que você deseja, mas é aquela bênção que você precisa. E a bênção que você precisa pode ser bem diferente da bênção que você deseja. Então não ore pela bênção que você deseja, mas ore para que Deus revele a você a bênção que você precisa. E quando você souber qual é a bênção que você precisa da revelação do Espírito Santo, mova-se sobrenaturalmente sobre ela. Ainda que pareça que tem uma parede na frente, o Senhor vai derrubar a parede, como derrubou os muros de Jericó, porque a vontade do Senhor nada a impedirá. Jó perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde, mas Deus virou tudo na vida de Jó porque ele manteve a fé. Aí no capítulo 42 ele diz assim: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos será frustrado. Aquilo que Deus estabeleceu para você vai se cumprir no tempo de Deus, na forma de Deus. Tome posse disso. O que é se mover pela fé? É entender que às vezes nós planejamos uma ação de ir por aqui, Deus nos permite ir por aqui, mas o tempo todo Ele queria que fôssemos por aqui, ou seja, por uma direção oposta. Mas por que Ele nos permite então ir por um lugar que não é o caminho dEle? Porque Deus está vendo a nossa resistência em ouvir a sua voz. Então Ele deixa que todos os nossos planos humanos se esgotem, para quando não restar saída, ficarmos então atentos à sua voz. E quando estamos atentos à sua voz, ouvimos com perfeição e clareza o que Ele tem para dizer. E quando ouvimos com perfeição e clareza o que Ele tem para dizer, nos movemos segundo o Espírito. Mas que bom, que alguns servos não precisam passar por isso. Porque aprenderam a viver uma vida de intimidade tamanha, que na primeira fala do Senhor já entende que é por aqui que o Senhor quer e vai pela direção que Deus estabeleceu. E para encerrar, o último é santificação e renúncia. Diga: santificação e renúncia. Portanto, como é santo aquele que vos chamou, diz 1 Pedro 1, de 13 a 16, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. O que é ser santo? Pergunta a pessoa perto de você aí: o que é ser santo? Ser santo para alguns é só vestir roupas assim, assim, assado. Oh, ele se veste tão bonito, ela também, ele é santo. Santo para outros é não se envolver em certas práticas, ou não andar em certos ambientes. Pode até ser que tudo isso seja resultado de quem é santo, de quem vive em santidade. Uma mulher santa, ela se veste com recato e com respeito, mas ela não é santa por causa da roupa que ela veste. Uma pessoa que é santa, ela não anda em certos ambientes, ela não adota certas práticas, mas não é por causa disso que ela é santa. Ela não faz essas coisas por ser santa. E o que é santo? Santo quer dizer consagrado, separado, dedicado a Deus.
Uma pessoa que é santa é uma pessoa que se esvazia de si mesmo, não vive mais a vida para si mesmo, para os seus próprios deleites. E para isso ela aprendeu a renunciar. Porque nós ainda estamos na carne, habitamos no mundo, sentimos desejos, sentimos vontade de fazer coisas que vão de encontro à palavra de Deus. Sentimos inclinação para o pecado, porque somos humanos. Mas quando nos voltamos para as coisas do Espírito, então isso revela a santidade, a dedicação, a consagração, a escolha pelo que é do Senhor. O melhor exemplo de santidade e renúncia juntos, num só momento que nós temos, é Jesus no Getsêmani. Jesus estava no Getsêmani. Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Qual era o cálice? A morte na cruz. Contudo, não seja feita a minha, e sim a tua vontade. Isso é santidade e renúncia juntos. Ele tinha uma vontade, ele não escondeu de Deus aquela vontade. Se tiver um jeito de eu não sofrer essa dor terrível, passar pela cruz, por essa humilhação, ser surrado, carregar aquela cruz pela rua, ser abandonado pelo meu discípulo, humilhado, torturado, carregar a coroa de espinho na cabeça e morrer, ó Deus, se tiver outro jeito, afasta de mim esse cálice. Contudo, diz ele, não seja feito o meu querer, mas sim o teu. Não é pecado você sentir desejo de fazer coisas contrárias à palavra de Deus. Você é humano e você vai ser tentado. A Bíblia diz, ninguém quando for tentado, diga por Deus sou tentado. Mas você, quando é tentado, é atraído. E quando você cede ao pecado, Tiago diz que você é engodado. Engodado quer dizer enrolado, envolvido. O engano de Satanás está em primeiro te atrair. Mas se quando você percebe que algo está te atraindo, que não é de Deus, lembre-se de duas coisas. Primeiro, você é humano. Ser atraído por algo pecaminoso mostra que você ainda precisa buscar ao Senhor mais e mais. Amém, igreja? Segunda coisa, além de perceber sua humanidade, sua fragilidade, entenda que você precisa desesperadamente do Senhor para lhe socorrer, para lhe impedir de cair naquela tentação. E como é que você escapa disso? Diga comigo, santificação e renúncia. Outro exemplo da boca do próprio Jesus, todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renúncia. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. A renúncia precede a entrega. Eu renuncio, Senhor, os meus desejos. Eu renuncio, Senhor, as minhas inclinações. Eu renuncio, Senhor, fazer coisas que me dão prazer na carne, que fazem a minha alma ficar envaidecida, mas que são coisas que me afastam de uma intimidade contigo. E eu quero ter intimidade contigo. Eu quero, Senhor, me jogar aos teus pés, me humilhar. Eu quero, como Maria, escolher a melhor parte, estar aos teus pés. Santidade não é fazer coisas na igreja, isso é serviço. E serviço nem sempre está acompanhado de santidade. Tem gente que, se você disser assim, amanhã vamos ter que lavar o templo, 6 horas da manhã ele está aqui. Vamos lavar as cadeiras para o congresso, está aqui. Precisa de alguém para subir no telhado comigo? Ele vai. Amanhã vai ter visita no presídio? A pessoa vai. Vamos para o hospital? Ele vai. Mas fora daquele momento, vive uma vida carnal e de pecado. Porque não resiste, não vence o desejo pecaminoso. Deus te chamou não para o serviço, Ele te chamou para a santidade. Porque quem é santo, serve. Mas nem sempre quem serve é santo. Captou? Captou? Tem um rema aí? Pegou? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Pois disse Jesus, naquele dia dirão, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome falamos em línguas, em teu nome curamos enfermos. E ele dirá, não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos. Serviram na igreja, mas não eram santos, porque não nasceram de novo de verdade. Aquele que é nascido de novo, ele não se acostuma com o pecado. A palavra de Deus diz, através da boca do servo do Senhor João, todo aquele que é nascido de Deus, tem a semente de Deus.
e não vive pecando. A palavra semente é espermatos. Espermatos, de onde vem espermatozoide? Espermatos é semente. Semente, Jesus disse, o semeador saiu a semear, e o semeador jogou a semente. Jesus disse, a semente é a palavra de Deus. Então, se a semente é a palavra de Deus, então espermatos é semente. Todo aquele que é nascido de Deus tem a semente de Deus. E a semente traz o quê? Daquilo que originou. Se você tem um pé de manga e você chupa a manga e tem o caroço de manga, o que é que tem dentro do caroço de manga? O DNA de uma mangueira. E se você botar na terra, ela vai morrer. Porque Jesus disse que Paulo disse no capítulo 15 da Epístola aos Coríntios, que se o grão de trigo não morrer, ele não brota para dar fruto. Vale para qualquer semente. A semente primeiro tem que morrer para si mesma. Estão captando o que eu estou falando? Semente morre para si mesma, para que ela possa renascer como uma nova forma de vida para Deus. E a nova forma de vida que Deus quer te dar é uma vida no Espírito, vida em santidade, vida no Espírito, vida em santidade. Diga comigo, vida no Espírito é vida em santidade. Diga, renúncia, abre a porta para a santificação. E para encerrar esse tópico, o escritor dos Hebreus diz, segui a paz com todos. Hebreus 12, 14. Segui atrás a paz com todos. E a santificação, sem a qual, diga comigo, sem a qual, ninguém, diga ninguém, verá o Senhor. Não tem meio termo, não tem negociação, não tem negócio de mãe chegar lá e interceder para o filho. Isso é conversa para banho dormir. Peça a mãe que o filho atende, mentira. O filho só poderá interceder por quem resolveu viver em santificação. Não há meio termo, correto, pastor Adilson? Não há negociação, diga, isso é inegociável. Diga, o sangue de Cristo tem poder. Misericórdia, Senhor. Então, se isso é inegociável, voltando aos tópicos anteriores, por que é que eu não tenho uma relação de amor? Por que é que eu não vivo a prática da fé? Por que é que eu não vivo uma vida de oração e de adoração? Por que é que eu piso na bola em tantas coisas? Porque vivemos, alguns de nós, se não a maioria, não vou dizer todos, uma vida de religiosidade. Religiosidade é vida de aparência. Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E para isso precisamos de vida de essência. E vida de essência é gerada pela intimidade. E tudo começa na família. A sua família é a base do avivamento. Comece a praticar isso em família, para depois refletir na igreja e na sociedade. Na próxima oportunidade vamos nos aprofundar mais nesse tema.